Mãe de Santo revela: bênção poderosa para se proteger de inveja e olho grande. Existe uma força invisível que ataca todos os dias, em todos os lugares, e a maioria das pessoas nem percebe que está sendo atingida. Essa força não precisa de feitiço, não precisa de macumba, não precisa de nada elaborado. Ela vem do olhar, vem do pensamento carregado, vem da inveja que corrói por dentro e se projeta para fora. E quando essa energia chega até alguém, as coisas começam a desandar sem explicação. O trabalho que estava certo, de repente, não dá certo. A saúde que estava boa começa a fraquejar. O relacionamento que estava firme começa a rachar. E a pessoa fica se perguntando o que está acontecendo, sem entender que foi atingida por algo que os antigos conhecem muito bem: o olho grande, a inveja, a energia pesada que gruda e não solta fácil. Agora, o que muita gente não sabe é que existe uma bênção tradicional, passada de mãe de santo para filho de santo, de avó para neto, de quem conhece os segredos da espiritualidade, para quem precisa de proteção verdadeira. Essa bênção não é brincadeira, não é superstição, é conhecimento ancestral que funciona porque mexe com as energias corretas, fecha os caminhos para o mal e abre os portais para a luz. E hoje esse conhecimento vai ser compartilhado de forma clara, direta, sem enrolação, para que qualquer pessoa possa se proteger e proteger quem ama. A primeira coisa que precisa ser compreendida é que o olho grande não é lenda. Quando alguém olha para outra pessoa com sentimento de inveja, com vontade de ter o que o outro tem, com raiva de ver o outro bem, esse sentimento gera uma energia densa, pesada, carregada de negatividade. E essa energia não fica parada. Ela se movimenta, busca um alvo, procura uma brecha. E quando encontra alguém desprotegido, alguém com a vibração baixa, alguém que não sabe se resguardar, essa energia entra. E aí começam os problemas. Dor de cabeça sem motivo, cansaço excessivo, irritação constante, discussões sem sentido, acidentes bobos que não deveriam acontecer. Tudo isso pode ser sinal de que a pessoa está carregada, está com energia ruim grudada no corpo espiritual. Então, o segundo ponto é entender que proteção espiritual não é opcional, é necessidade básica. Assim como a pessoa toma banho todos os dias para limpar o corpo físico, precisa fazer limpeza energética para limpar o corpo espiritual. Porque o mundo está cheio de gente com o olho torto, gente que não suporta ver o outro feliz. Gente que finge amizade, mas por dentro está desejando a queda. E não adianta viver com medo, mas também não dá para viver desprotegido. A proteção espiritual é como uma armadura invisível que repele o mal antes que ele chegue, que devolve a energia negativa para quem enviou, que mantém a pessoa dentro de uma bolha de luz onde o mal não consegue penetrar. O terceiro ponto dessa bênção poderosa envolve elementos da natureza que carregam força ancestral. Sal grosso é um desses elementos. O sal tem o poder de absorver energia negativa, de puxar para si toda a densidade que está ao redor. Por isso, tomar banho com sal grosso do pescoço para baixo, sempre jogando a água para trás, nunca para frente, é uma forma de limpar o campo energético e tirar tudo o que está grudado. Mas o sal não trabalha sozinho nessa bênção. A arruda é outra planta sagrada, conhecida há milênios por sua capacidade de cortar demanda, de quebrar feitiço, de afastar olho grande. Um ramo de arruda na casa, atrás da porta, protege todos que ali moram. E quando a pessoa sente que está carregada, pode passar um ramo de arruda pelo corpo, de cima para baixo, pedindo que toda a energia ruim seja retirada. Depois, esse ramo deve ser jogado em água corrente, nunca no lixo de casa, porque a energia precisa ser levada embora. Agora vem o quarto elemento, que é fundamental e que muita gente esquece: a fé. Sem fé, nenhuma bênção funciona completamente. A fé é o combustível que ativa a proteção,
que liga a pessoa às forças superiores, que abre o canal para que os guias, os orixás, os anjos, os ancestrais possam agir. Quando a pessoa faz a bênção, mas não acredita, é como plantar uma semente em terra seca. Pode até nascer algo, mas não vai ter força, não vai crescer direito. Então, ao fazer qualquer ritual de proteção, a pessoa precisa estar com o coração aberto, com a mente focada, com a certeza de que está sendo protegida. E essa certeza não vem do ego, vem da conexão verdadeira com o sagrado. O quinto ponto dessa bênção é o uso da defumação. Defumar a casa não é apenas queimar erva, é realizar um ato sagrado de limpeza e proteção. As ervas tradicionais para proteção contra inveja e olho grande são alecrim, guiné, arruda e benjoim. Essas ervas, quando queimadas juntas, liberam uma fumaça que tem o poder de limpar ambientes carregados, de retirar energias pesadas, de fechar a casa contra influências negativas. A defumação deve ser feita sempre da porta de entrada em direção aos fundos da casa, abrindo janelas e portas para que a energia ruim tenha por onde sair. E enquanto defuma, a pessoa deve mentalizar luz branca preenchendo todos os cômodos, formando uma barreira protetora ao redor de toda a residência. Esse ritual deve ser feito pelo menos uma vez por semana, e sempre que a pessoa sentir que o ambiente está pesado. O sexto conhecimento ancestral que faz parte dessa bênção é o banho de ervas preparado com intenção. Não é qualquer banho, é um banho ritualístico que precisa ser feito com respeito e consciência. Para a proteção contra inveja e olho grande, as ervas indicadas são folha de espada de São Jorge, manjericão, alecrim e arruda. Essas folhas devem ser fervidas em água, deixadas esfriar até temperatura agradável, coadas e então usadas do pescoço para baixo após o banho normal. Enquanto joga a água no corpo, a pessoa deve mentalizar uma luz dourada envolvendo todo o seu ser, formando um escudo impenetrável. E deve dizer com convicção: eu sou protegido, eu sou blindado, nenhuma energia negativa me atinge, nenhum olho grande me alcança, nenhuma inveja me prejudica. Esse banho pode ser feito uma vez por semana, sempre às sextas-feiras ou aos sábados, que são dias de limpeza e renovação energética. O sétimo aspecto dessa proteção poderosa envolve o uso de patuás e amuletos. Existem objetos que carregam força de proteção que funcionam como escudos portáteis. A figa, por exemplo, é um amuleto ancestral usado para afastar olho gordo. Mas não adianta usar qualquer figa comprada em qualquer lugar. O ideal é que seja benzida, consagrada, energizada por alguém que entende de trabalho espiritual. Outro amuleto poderoso é o olho grego, que tem a função de refletir a energia negativa de volta para quem enviou. E existe também o costume de carregar 3 pedrinhas de sal grosso dentro de um saquinho vermelho na bolsa ou no bolso, trocando o sal a cada 7 dias. Esse sal vai absorvendo toda a energia ruim direcionada à pessoa, funcionando como um escudo invisível. O oitavo elemento dessa bênção ancestral é a oração. Existem orações específicas de proteção que vêm de diversas tradições espirituais, mas todas têm o mesmo propósito: invocar forças superiores para formar uma barreira contra o mal. Uma oração simples, mas poderosa é: pela força dos meus ancestrais, pela luz dos orixás, pela proteção dos guias espirituais, eu me fecho, eu me protejo, eu me blindo contra toda inveja, contra todo olho grande, contra toda energia negativa. Que tudo que for enviado contra mim retorne multiplicado para quem enviou, sem me causar nenhum dano. Que eu caminhe protegido, iluminado, blindado. Assim é, assim seja, assim está feito. Essa oração deve ser dita todos os dias pela manhã, antes de sair de casa, e à noite, antes de dormir. E deve ser dita com sentimento, com fé, com a certeza de que está sendo ouvida. Agora é importante entender como todos esses elementos se conectam. A proteção espiritual não é uma coisa só,
É um conjunto de práticas que se complementam. O banho limpa o corpo energético. A defumação limpa o ambiente. O sal absorve energia negativa. A arruda corta demandas. Os amuletos funcionam como escudos portáteis. A fé ativa tudo isso. E a oração mantém a conexão com as forças superiores. Quando a pessoa usa todos esses recursos de forma consciente e regular, ela cria uma fortaleza espiritual ao seu redor. E aí, não importa quantas pessoas olhem com inveja, não importa quantas energias ruins sejam enviadas, nada consegue penetrar essa proteção. Mas além de se proteger, é necessário saber como identificar quando a proteção está funcionando e quando é preciso reforçar. Alguns sinais mostram que a pessoa está bem protegida. Sono tranquilo, sem pesadelos, sensação de leveza durante o dia, facilidade para resolver problemas, relacionamentos harmoniosos, oportunidades surgindo naturalmente, saúde estável, disposição física e mental. Por outro lado, quando a proteção está fraca ou quando houve um ataque energético forte, os sinais são pesadelos frequentes, acordar cansado mesmo depois de dormir, dores de cabeça constantes sem causa médica, irritação excessiva por motivos pequenos, tudo dar errado ao mesmo tempo, acidentes bobos acontecendo em sequência, sensação de peso nas costas ou na nuca, vontade de chorar sem motivo aparente. Quando esses sinais aparecem, é hora de fazer uma limpeza espiritual completa. Banho de sal grosso, banho de ervas, defumação na casa, renovar os amuletos de proteção e intensificar as orações. Existe também uma prática muito poderosa que pode ser feita mensalmente, de preferência na lua nova, que é o momento de renovação energética. Essa prática consiste em fazer uma oferenda de gratidão às forças de proteção. Pode ser simples, uma vela branca acesa com uma oração de agradecimento pela proteção recebida, um copo de água pura oferecido aos guias espirituais, um punhado de pipoca branca colocado em um prato como oferenda aos orixás que protegem. O importante não é o tamanho ou o custo da oferenda, mas a intenção com que é feita. Quando a pessoa agradece pela proteção recebida, ela fortalece ainda mais essa proteção, porque cria um ciclo de energia positiva que se retroalimenta. Outra orientação prática fundamental é sobre o cuidado com as palavras. Muitas pessoas se auto-sabotam sem perceber, falando coisas negativas sobre si mesmas, reclamando o tempo todo, dizendo que nada dá certo. Essas palavras têm poder. Elas criam realidade. Então, além de fazer todos os rituais de proteção, a pessoa precisa vigiar a própria boca, falar sempre no positivo, afirmar o que deseja, agradecer pelo que tem, evitar reclamações constantes. Porque não adianta fazer banho de proteção e depois ficar falando que está tudo ruim, que nada vai dar certo, que sempre acontece algo errado. Essa atitude abre brechas na proteção e permite que energias negativas entrem. Também é importante entender que proteção espiritual não significa nunca mais ter problemas ou desafios. A vida sempre vai trazer situações difíceis, porque é através delas que se aprende e evolui. A diferença é que quando a pessoa está protegida, ela atravessa essas situações com mais força, com mais clareza, com mais resiliência. As coisas não desviam completamente, mas ficam mais leves. E aqueles ataques diretos de inveja e olho grande simplesmente não conseguem causar estrago. Os sinais de que a bênção está funcionando começam a aparecer dentro de 3 a 7 dias após iniciar as práticas. A primeira coisa que a pessoa vai notar é uma sensação de alívio, como se um peso tivesse saído das costas. O sono melhora, a disposição aumenta, as coisas começam a fluir melhor. E sempre que alguém tenta enviar energia negativa, a pessoa vai sentir um incômodo momentâneo, mas que passa rápido, porque a proteção está desviando o ataque.
Às vezes, quem está protegido até percebe quando alguém está falando mal ou pensando mal, porque sente um formigamento na nuca ou um incômodo súbito que logo desaparece. Isso é sinal de que a proteção está ativa e funcionando. Para quem convive com pessoas invejosas no ambiente de trabalho ou na própria família, existe uma prática adicional que pode ser feita. Antes de ir para esse ambiente, passar um pouco de óleo de alecrim nas mãos e passar levemente atrás da nuca e nos pulsos. O cheiro do alecrim repele energia negativa e mantém a pessoa protegida. E mentalmente, antes de entrar no ambiente, visualizar uma redoma de luz branca ao redor do corpo, como se fosse uma bolha transparente, mas impenetrável. Essa visualização, feita com concentração e fé, cria uma barreira energética real. Existe ainda o poder das águas correntes para a limpeza energética. Quando a pessoa está se sentindo muito carregada, muito atacada, uma prática poderosa é ir até um rio, uma cachoeira ou até mesmo tomar um banho de chuva. A água corrente tem o poder de levar embora toda a energia ruim grudada no campo áurico. E enquanto a água corre pelo corpo, a pessoa deve pedir mentalmente que toda negatividade seja levada embora, que tudo que não pertence a ela seja retirado e dissolvido pela força das águas. Depois desse banho natural, vem uma sensação de renovação, de leveza, de limpeza profunda que nenhum banho comum proporciona. A proteção também se fortalece através do contato com a natureza. Caminhar descalço na terra, abraçar uma árvore, sentar em um jardim, tudo isso ajuda a descarregar energia negativa e recarregar energia positiva. A natureza é a grande mãe que acolhe, limpa e restaura. Quem está sempre entre quatro paredes, sempre no concreto, sempre desconectado da natureza, fica mais vulnerável energeticamente. Por isso, pelo menos uma vez por semana, buscar contato com elementos naturais faz parte de uma proteção espiritual completa. E para fechar essa proteção de forma ainda mais poderosa, existe um ritual simples, mas muito eficaz, que pode ser feito toda sexta-feira à noite. Acender uma vela branca em um prato com sal grosso, colocar um copo de água ao lado e fazer a seguinte oração: que esta luz ilumine meus caminhos, que este sal absorva toda a negatividade, que esta água purifique minha vida. Peço proteção contra a inveja, contra o olho grande, contra toda energia ruim direcionada a mim. Que eu seja invisível para quem me quer mal e visível para quem me quer bem. Que minha vida seja blindada, protegida, abençoada. Gratidão aos meus guias, aos meus ancestrais, aos orixás que me protegem. Deixar a vela queimar completamente, depois jogar o sal no vaso sanitário e descarregar e jogar a água em uma planta. Esse ritual semanal mantém a proteção sempre renovada. Agora, depois de conhecer todos esses segredos ancestrais, todos esses conhecimentos passados de geração em geração, fica o entendimento de que proteção espiritual é responsabilidade de cada um. Ninguém pode fazer isso pela pessoa. Ela mesma precisa se movimentar, precisa praticar, precisa acreditar e agir. As ferramentas estão aqui, o conhecimento foi compartilhado, agora depende de cada um colocar em prática. E quando colocar, vai sentir a diferença, vai perceber como a vida muda quando se está verdadeiramente protegido. As portas se abrem, as oportunidades aparecem, a saúde melhora, os relacionamentos se fortalecem, porque quando a energia está limpa e protegida, tudo flui melhor. Para quem chegou até aqui e absorveu esse conhecimento, deixa nos comentários um "eu sou protegido" para confirmar que entendeu e que vai colocar em prática. E se esse vídeo ajudou, se esse conhecimento fez sentido, compartilha com pessoas que também precisam dessa proteção. Porque quanto mais gente protegida, menos força a inveja e o olho grande têm nesse mundo. Se inscreve no canal,
Ativa o sininho, porque toda semana tem conhecimento ancestral novo sendo compartilhado aqui, conhecimento que liberta, que protege, que transforma, que os orixás abençoem quem chegou até o final desse vídeo, que a proteção esteja sempre ao redor de todos que buscam luz, que buscam conhecimento, que buscam evolução. Que a inveja e o olho grande nunca encontrem brecha na vida de quem agora está protegido. Axé, Saravá, que assim seja e assim está feito.